Olá pessoal, essa nossa terceira aula é sobre o ambulatório, o que fazer. Quando vocês forem então para as atividades que tem ambulatório no hospital, vocês devem obviamente levar, né, os seus jalecos com identificação, né, com crachá com identificação, a vestimenta e os calçados corretos, como a gente demonstrou na aula anterior. Chegar com antecedência às aulas, cuidar com as caronas e com o transporte público, onde a gente tem a dificuldade para chegar até no hospital. Ser educado é diferente de ser puxa-saco. Então, vocês precisam, né, por mais que alguns alunos tenham vergonha ou são mais quietos, vocês precisam se identificar, ser prestativos, tá? Conversar com o professor, com os professores, né, e com os colegas, tá? Respeitem sempre os próximos e também valorizem-se, tá? Caso vocês se sintam agredidos ou em alguma situação que vocês tenham dificuldades com relação a funcionários ou pacientes, vocês precisam então se valorizar. Vocês passaram por várias dificuldades no cursinho, né, no colegial, nos inícios, no vestibular, e agora vocês, né, cada dia mais vocês vão tomando uma postura de médico, tá? Então, quando vocês chegarem ao ambulatório, cheguem então, né, com antecedência, está marcado para as 8 horas, tentem chegar um pouco antes, até vocês acharem o local. Tem hospitais, né, cidades grandes que é uma cidade, então aqui é um pouco menor, mas mesmo assim vocês precisam então chegar com antecedência. Quando avistarem o professor, né, se apresentem a ele, aos funcionários, né, aos pacientes, sempre façam isso, né, expliquem quem são vocês, o nome de vocês, a função que vocês estão desenvolvendo e também quem está orientando vocês nessa atividade. Evitem levar, então, mochilas muito grandes, né, por mais que vocês muitas vezes queiram levar alguns materiais, tentem deixar em casa, né, levem ao básico, né, como a gente vai dizer daqui para frente. Então, grandes livros agora não são tão fundamentais, né, você precisa consultá-los em casa, né, hoje em dia a gente tem o celular, em alguns setores não pega a internet, vocês vão ter dificuldade, mas a gente consegue ter muita informação então com celulares, né? Blocos de anotação, né? Evite grandes blocos ou cadernos, né? Prefira sempre blocos pequenos que você consiga então deixar, por exemplo, no seu jaleco, fica muito mais fácil e prático, né, para você anotar. Evite ficar anotando, então é muito desconfortável, né, a pessoa que está ao seu lado, está participando da atividade e ela fica vidrada no seu caderno, no seu resumo. Então, por mais que você, aluno, sempre se dedicou a resumos, todo mundo tirou xerox, né, fotocópia aí dos seus resumos, agora vai mudar um pouquinho. Você precisa, né, ter outros, desenvolver né, a visão, tato, então a gente precisa se concentrar no paciente, no exame físico, na anamnese. Tente evitar levar materiais, né, de outros cursinhos, né, muitos professores, muitas vezes pode ser que não gostem e isso cria um conflito com vocês, então se for levar, leve, né, deixe num cantinho, no quarto dos acadêmicos, mas não fique mostrando e mesmo que se você está perto da prova de residência também tente evitar, né, são situações desagradáveis. Tá? O celular vocês devem ter um cuidado especial, né, use para fotografias de casos interessantes, exames complementares, tá, algum exame físico, né, algum sinal que vocês observem, porém tentem e é proibido expor, né, o paciente, né, sem o consentimento e cuidado então com redes sociais, informações que vocês possam passar, que isso pode criar um problema muito grande, tá? Então são prontuário, as informações dos pacientes são sigilosas, e a gente não tem o direito e não pode divulgar elas, tá? Então sempre tenham cuidado com relação a isso. Quando vocês se depararem com um caso clínico interessante, né, anotem, né, tirem foto, né, de exames, criem um hábito, então, de arquivar esses casos com nome, com história clínica, tá? Isso é importante para vocês revisarem em casa e criar também a rotina que isso vocês podem usar no futuro, né, para aulas e até para você revisar
casos, né, que ajudem então no seu aprendizado, tá? Caneta, né, como a gente diz, é o fuzil aí do soldado. A nossa caneta a gente precisa, a gente preenche muito, muito papel, muito documento. Vocês precisam sempre ter uma no bolso e não só uma, duas, porque ou uma vai falhar ou o seu amigo ou colega vai pedir emprestado. Então leve, de preferência cor azul, uma caneta simples mesmo, tá? Não precisa ser invocada nada, mas tenha sempre contigo pelo menos duas, né? O que mais que você pode levar no ambulatório? Então, a sua maletinha que você ganhou da sua tia, né? Que você vai ter lá os instrumentos, os aparelhos que vão guiar, que vão ajudar o seu exame complementar, o seu exame físico, né? Goniômetro, né? Fita métrica, termômetro, esfigmo, estetoscópio, martelinho, são vários instrumentos que podem te auxiliar. Hoje em dia até o smartphone, o celular, ele é muito útil em algumas situações, como a gente vai ver mais para frente, no exame físico ortopédico, por exemplo, tá? Prefira então não anotar tudo, pequenos blocos, e leve livros relacionados à área que você está vendo. Então, por exemplo, está um ambulatório de reumatologia, obviamente você vai levar algum livro relacionado. Prefira sempre chamar o paciente, entre não chamar e chamar, mostre-se ativo, proativo, né? Os professores, os médicos gostam de uma postura ativa que vocês tenham, tá? Chame, abre a porta, chame pelo nome completo desse paciente. Prefira atender o paciente, conversar com ele. Professor, mas eu não sei atender. A gente vai ter o momento certo que a gente vai trabalhar isso. Prefira atender do que ficar se ausentando. Prefira solicitar exames, né? Vocês vão aprender o que é um pedido de exame, como é que faz, né? Conforme vocês vão seguindo os ambulatórios. Preencha o receituário, aprenda, veja como o seu professor, o médico que está acompanhando preenche, né? Vocês precisam saber aqui farmacologia, precisam saber clínica, obviamente, mas tenha uma postura ativa. Esclareça dúvidas que você tenha, né? Não fique com vergonha, tá? Peça, né? Isso é muito importante, tá? E encaminhe os pacientes, quando necessário, para os setores ou dos exames complementares, radiografias, coleta de sangue. Isso é importante vocês ajudarem também, tá? E preencha o prontuário de forma correta. Isso auxilia o professor ou o médico que você está acompanhando. Prefira sempre anotar a data do atendimento. Então, hoje em dia a gente tem um sistema, então, todo pelo computador. Antigamente a gente tinha no papel, então, óbvio que fica a data anotada já automaticamente, né? Assina, né? Vocês vão logar provavelmente com a senha do seu orientador, seu professor. Ao final, escreva acadêmico João, acadêmico Francisco, sempre assine, tá? E tente informar o máximo de informações, porém de forma objetiva, né? Anote essas informações, descreva, né, queixas, sintomas, porém de forma objetiva e racional, tá? A última aula, a penúltima aula do curso, nós vamos ver o que é o SWAP, uma forma rápida, clara e objetiva para o atendimento dos pacientes, então, nesses setores. Então, obrigado. A próxima aula vamos falar, então, sobre as atividades do centro cirúrgico e até a próxima aula.